Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre os padrões consolidados de relatos de ensaios clínicos randomizados, que é o CONSORT, uma diretriz que tem um checklist com 25 itens que guia a formatação, a geração dos estudos de ensaios clínicos controlados randomizados. Então está aqui um print do checklist e com os itens que vocês podem conferir. Bom, vamos falar sobre eles, tentando seguir uma ordem de um estudo publicado. Então, no consórcio, a gente precisa ter uma necessidade de um título que traga no título também o termo que é um estudo clínico randomizado. Podemos ser duplo, triplo, cego, mas um clínico randomizado. Bom, além do título com essa informação, o resumo é idealmente estruturado. Isso, claro, depende do periódico, mas o estruturado é aquele resumo que traz identificado o objetivo, o método, o resultado e a conclusão. Isso serve para ajudar na indexação desses artigos em bancos de dados e artigos científicos, ajudando a leitura para saber se o leitor se interessa em ler o artigo na íntegra ou não. Apesar de não estar no checklist, né, palavras-chave, preferencialmente de escritores, devem ser colocados nesses estudos, como é de praxe, solicitados pelos periódicos, mas não está na lista do consórcio. Bom, a introdução, como toda introdução, precisa ter fundamentação científica, né, referenciada, citando os estudos que têm uma relação com o tema que vai ser abordado, para que o leitor se oriente, né, naquele tema, caso seja um leitor que não conheça ainda. Né? Explicação do raciocínio que leve a justificar o porquê daquela pesquisa, né? Por que é necessária aquela pesquisa. E no final da introdução, ter o objetivo. O objetivo que pode iniciar, um objetivo que seja iniciado com o verbo no infinitivo ou mesmo uma pergunta de pesquisa. Pode ser uma hipótese nula ou hipótese científica, mas a hipótese também pode estar sendo colocada quando for falar sobre o cálculo do tamanho da amostra, que pede essa informação. Bom, o método se segue a introdução, né? A gente vai sair um pouquinho da ordem da lista do consórcio, mas vamos falar dos itens. Dados e registro do protocolo do estudo, é uma solicitação do consórcio. Né? Citar se o estudo é clínico paralelo, ou seja, prospectivo, além de randomizado e com mascaramentos, ou se o estudo é fatorial, quando o que está sendo testado também está sendo avaliado interações terapêuticas, por exemplo, associação de mais de um medicamento, né? Coisa que o estudo paralelo, a princípio, não faz. Não precisa dessa informação. O cálculo do tamanho da amostra não basta dizer que foi feito, precisa dizer como foi feito e os dados que foram usados para ele, inclusive a hipótese probabilística, né, do que se espera encontrar de resultados. Características demográficas, é importante falar da população que está sendo avaliada, por exemplo, faixa etária, sexo, etnia, localização geográfica dessa população. Isso vai ajudar a tanto o leitor entender se aquele resultado pode ser aplicado à população que ele vai trabalhar, vai aplicar esse tratamento, como também outros pesquisadores que podem ampliar, além de confirmar se esse resultado é verdadeiro, né, é reproduzível, dá para reproduzir, ou se dá para ampliar, aumentar, diversificar essa população, trazendo um mesmo teste para um outro grupo populacional. Bom, o critério de elegibilidade deve ficar claro, o critério de inclusão e de exclusão, que não são critérios opostos, eles precisam ser complementares. Por exemplo, incluir diabéticos. Você não vai dizer que vai excluir não diabéticos, pode dizer, por exemplo, que não vai incluir pessoas com hipertensão arterial sistêmica. E essas informações de inclusão e exclusão precisam já ser registradas anteriormente, idealmente no protocolo de intenções que já foi registrado, né, que já tenha sido registrado. A alocação da amostra, geração da sequência devem ser mascarados, ou seja, a distribuição da amostra para os grupos deve ser feita de uma forma que a amostra não saiba para que grupo está indo.
Então, essa geração da sequência da alocação, ela deve ser feita de uma forma que permita que isso aconteça, por exemplo, através de sorteios, né? Quais, onde, principalmente como, né, as variáveis foram coletadas. As variáveis precisam ser adequadas ao método, ao que se quer de resultado, à pergunta, o objetivo da pesquisa, mas precisa ser dito como elas foram obtidas. Por exemplo, o sangramento da gengiva foi perguntando se a gengiva sangrava, foi tocando com o dedo, foi uma sonda dentro da gengiva. Então, não é só se houve ou não houve sangramento, mas como esse processo foi realizado, onde, como, isso precisa ser deixar bem claro no texto do método, né? E aí, importantíssimo, né? As intervenções, é o que diferencia dos outros tipos de estudos, como principalmente os estudos observacionais, né? As intervenções, relatar as intervenções de cada grupo, né? Permitindo a reprodutibilidade, que outros pesquisadores também façam, incluindo como foram padronizadas as amostras do grupo 1, grupo 2, testes e controle, né? E quando foram feitas, né? O momento para poder ter o histórico do acompanhamento. Então, em relação ao acompanhamento, é outro dado importante, dizer o período de acompanhamento, desde o recrutamento até o desfecho, ou seja, o resultado, falando de tudo o que aconteceu, desde a intervenção, perdas, exclusões, tudo isso deve ser contado ao longo desse tempo, né? Então, informando quem, que é a amostra, e o que, a variável, está sendo avaliada. Bom, o método estatístico deve ser contextualizado ao método que vai ser realizado, né, e deve ser explicado exatamente como foi feito, qual teste, em que programa, né, para que cada teste foi feito, para poder também ter uma clareza daquilo que foi realizado, porque o método estatístico mal aplicado, o resultado vai ficar comprometido. Bom, enquanto aos resultados, precisam ser relatados se houve exclusões, perdas ou crossover. Excluir quer dizer que o pesquisador tirou da pesquisa. Perdas quer dizer que a amostra, o sujeito saiu da pesquisa, ou porque desistiu, ou porque, por exemplo, morreu, né? E o crossover é quando um sujeito sai de um grupo para o outro, sai do grupo teste para o grupo intervenção, ou do grupo intervenção para o grupo teste, né? Isso precisa ser relatado e justificado. E caso isso aconteça, precisa ser balanceado isso na forma de processamento estatístico e na interpretação desses dados. É muito importante isso. Então, essas informações precisam estar no fluxo, que é muito recomendado que se exista, né? Um fluxo que tenha desde o recrutamento, né? Como foi feita a randomização, a amostragem idealmente probabilística, a alocação dessas pessoas nos grupos testes de intervenção, né? Isso relatando perdas ou qualquer intercorrências que existam com essas pessoas durante a alocação, durante o segmento, o acompanhamento, exclusões e perdas precisam ser relatadas e ditas as razões pelas quais foram excluídas ou foram perdidos, e a análise também dizendo se os que foram selecionados se participaram da análise. Aquela análise inclui todos aqueles, porque pode ali a falta de informação. E não é dizer, se ficar calado, não quer dizer que não aconteceram perdas. Precisa dizer que não existiram perdas, né? Isso é importante. Perdas ou exclusões. Os resultados, né, o desfecho, as variáveis precisam ser pré-especificadas em momentos anteriores, com protocolo, né, incluindo quem e quando elas foram avaliadas, que é quem foi avaliado, né, nos desfechos, aquilo que eu falei do fluxo, né, e em que momento, né, do segmento isso aconteceu, né? Então, quantos dias aconteceram a partir da intervenção, por exemplo, o resultado, o desfecho aconteceu. Tudo isso estatisticamente com intervalo de confiança de 95%. Né? Também é um padrão determinado pelo consórcio. Ocorreram alterações dos desfechos após o estudo clínico ter sido iniciado, por exemplo, aconteceu um desfecho inesperado. Isso precisa ser relatado e dito por que aquilo não foi previsto anteriormente. Né? Foi necessário parar o estudo? No extremo disso precisasse acontecer, não só para o estudo, como também, por exemplo, para comitês de ética, né? Precisa explicar por quê. Isso, inclusive, deve ser previsto, né? Possibilidades de poder precisar parar o estudo. Os resultados para desfechos binários
risco relativo e razões de chances, por exemplo, que são binários, sim ou não, 0 ou 1, né, precisa ser colocado tanto o valor absoluto como o valor relativo, né, percentual. Né? Os dois precisam estar juntos. Relatar eventuais danos, né, e efeitos indesejados ocorridos nos grupos, nas amostras da pesquisa. Aí vem importantes 3 informações que precisam ser entendidas. Evento adverso, o tratamento pode não ser a causa, por exemplo, a pessoa levou uma queda e fraturou um osso. Reação adversa, né? É a condição do tratamento, né? Sempre é indesejado. Por exemplo, tomou a vacina, teve febre. Então, a febre é uma reação adversa. O vômito após uma quimioterapia, perda de cabelos, por exemplo. O efeito colateral, ele depende do objetivo do tratamento. Um antihistamínico, por exemplo, você dá para acabar um processo alérgico, mas vai dar sonolência. Sonolência que é útil quando o antihistamínico é usado como ansiolítico, calmante, ou mesmo como pré-anestésico. Então, isso é relativo à proposta da intervenção. Bom, discussões, precisa ser falado sobre as limitações de estudo, né? Precisa reconhecer isso, os potenciais fontes de vieses, eventuais imprecisões, isso é muito comum de existir, precisa reconhecer, né? Dizer o que é relevante, o que é menos, o que é mais relevante, precisa ser destacado, né? Principalmente em relações a resultados significantes ou não, né? Nas análises, e generalização, né? O que dá para pensar a partir dali das limitações, o que pode ser aplicado na vida cotidiana, né? O que dá para tirar disso. Né? Isso sempre com muita sensatez, né? Porque não adianta dourar a pílula de forma inadequada, né? Assim, ser exagerado na interpretação, extrapolar os limites. Então, a interpretação, daí vem avaliar os resultados, benefícios e danos, né? O tratamento não pode ser pior do que a doença, em outras palavras, né? Então, fontes de fomento, o que traz junto com ela os conflitos de interesse, né? Isso precisam ser informados, porque, naturalmente, se você está fazendo uma pesquisa para alguém que vai se beneficiar dessa pesquisa, isso pode, digamos, diminuir a independência do pesquisador. Então, o conflito de interesse não está assim explícito no consorte, mas ele faz parte, né, da intenção de querer saber as fontes de fomento da pesquisa. Então, eu agradeço vocês terem acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês deem um joinha e se inscrevam no canal. Muito obrigado.